Pleno domingão, meus amigos, mas a coisa tá intensa. Nós estamos falando aqui em vários vídeos, principalmente depois dessa delação do Hugo Carvajal, que a coisa vai se estreitar por toda a América do Sul. O Trump utilizou as redes sociais dele agora para mandar um recado a o segundo maior parceiro de Lula aqui na América do Sul, Gustavo Petro. Venezuela, Colômbia, depois Brasil. Recado de Marco Rubio aqui. A situação fica cada vez pior para esses elementos. Nós vamos falar sobre tudo isso aqui. O Trump mandou isso aqui, já está repercutindo aqui em diversas redes sociais. Nós vamos mostrar tudo aqui. O Lula foi querer dobrar a aposta ontem, né? Foi querer dobrar a aposta, intimar o Trump, falar que ninguém, nem o presidente mais vai se meter aqui. Aquela coisa pavorosa daquele sujeito. O Trump deu a resposta. Mas foi um tapa de luva de pelica. Solta o dedinho no like aí, vem fazer parte da nossa família se inscrevendo aqui no canal. Gente, os americanos foram bem claros, né? Bem claros. Marco Rubio promete resposta à altura dos Estados Unidos à condenação de Bolsonaro e governo Lula diz que não se intimidará. Ele está bravatando, né? O Lula precisa do conflito com o presidente dos Estados Unidos. O Lula precisa manter, vamos por aí, essa treta. Ele não tem saída, ele não tem escapatória, não tem para onde ele fugir. Ele precisa desse embate. A gente lembra aqui muito bem, né? A situação. O secretário de Estado, Marco Rubio, comentou a condenação de Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal. Afirmou que o governo dos Estados Unidos vai dar resposta à altura. Não vai ter conversa com o Trump, que nem a Globo falou que o Eduardo Bolsonaro, o Paulo Figueiredo está isolado, depois o jornalista da CNN acabou desmentindo eles, né? Em postagem, Rubio repetiu que o presidente americano Donald Trump classificou o processo contra Bolsonaro de caça às bruxas, às perseguições políticas pelo violador de direitos humanos e alvo de sanções. Alexandre de Moraes continuam, enquanto ele e outros ministros do Supremo decidiram injustamente prender Bolsonaro. Os Estados Unidos vão dar resposta à altura a essa caça às bruxas. Para vocês terem uma ideia, esse aqui não vai escapar, tá? Não pense que Luiz Roberto Barroso se aposentando vai escapar. Eu falo até que a próxima Magnitsky pode ser para ele, porque já chegou lá no ouvido dos Estados Unidos, do presidente Trump, que eles estão querendo abandonar a Suprema Corte achando que vão conseguir escapar da Lei Magnitsky e escapar também da perda de visto, que é o menos problemático para eles nesse momento. Olha o Pavinato. Você nunca mais, sua mulher nunca mais, seus filhos nunca mais vão pisar nos Estados Unidos. E hoje, vale lembrar, o Barroso, para quem não sabe, ele procurou o pessoal do Marco Rubio com relação ao visto dele. Ele tinha esperança de ter o visto dele e dos familiares reavivado com a sua aposentadoria. Sabe qual foi a resposta dos Estados Unidos? A revogação de visto pela Lei Magnitsky é eterna. Fernando Gabeira, ele participou do sequestro do embaixador americano durante o regime militar. E décadas mais tarde, o próprio embaixador sequestrado intercedeu em favor do Fernando Gabeira. E os Estados Unidos falaram não, isso é uma questão de princípio. Veja só, mas a pessoa tem que ser muito lesada, né? O cara foi sequestrado pelo participante do sequestro que está na Globo, o jornalista da Globo, foi deputado, a filha está nos Estados Unidos, da América, mas o próprio sistema americano disse não, aqui você não entra mais. A mesma coisa de Barroso. Ele achou que talvez tomando essa atitude, ele conseguiria se livrar das sanções. Não tem, são eternas, são para sempre. Para vocês terem uma ideia, há um caos tão grande entre esses pelegos, que esse sujeito aqui que conversou com o Rubio e ouviu de Marco Rubio, né, que os Estados Unidos, a negociação envolve a liberdade de Bolsonaro depois do sequestro, que foi feito um sequestro, ele é um refém político.
Ele está se esmolando aqui pro Lula, gente. O Lula não está pagando mais nem as embaixadas, os aluguel das embaixadas mundo afora. Mauro Vieira pede 352 milhões para fechar contas do Itamaraty. Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, solicitou um crédito de 352 milhões para evitar a paralisação das atividades do Itamaraty nos 2 últimos meses do ano. O pedido foi enviado agora dia 9 de outubro a Rui Costa, Simone Tebet e Fernando Haddad. No documento ele alerta a urgente necessidade de crédito suplementar para permitir a continuidade do funcionamento. Segundo ele, o orçamento atual cobre apenas compromissos até o final de outubro. Chanceler afirma que a falta de recursos vai comprometer o pagamento de aluguéis de imóveis oficiais, obrigações trabalhistas de funcionários locais no exterior, auxílio moradia de diplomatas e a manutenção de embaixadas e consulados. Vocês imaginam tanto que o Brasil gasta com esses diplomatas que não servem para porcaria nenhuma? Só serve para fazer militância? Porque quando o Bolsonaro era presidente, muitos desses diplomatas aí, o Barroso está falando que vai ser diplomata, está escolhendo países. Olha só, mais militantes saiu do Supremo para querer ir agora para uma embaixada. É lógico que o Lula, se ele pedir, ele vai acabar regando. Depois vai acabar escapando aí, porque a direita vai entrar novamente, vai acabar sendo retirado. Mas os caras faziam campanha para o PT na cara dura, diplomatas brasileiros, mundo afora. Boicotava Bolsonaro, tal. Foi um absurdo que aconteceu quando Jair Messias Bolsonaro era o representante desse país. E agora estão aí, ó, sem dinheiro até para pagar as contas, para pagar a luz, para pagar salário de embaixador. Esses caras ganham mais de 100 mil reais. Eterno. Aí eles falam tanto que é para taxar os... É esses ricos que o brasileiro quer ver taxado. Esses ricos aqui, o Lula, Haddad, gente, é surreal o que a gente está vendo. A gente está vendo o juiz, esses elementos aí da justiça, ganhando mais de R$1 milhão. Esses ricos, sim, que a sociedade brasileira quer ver taxada. E ao que acontece, ao descompasso de tudo isso que está acontecendo, né, a gente observa o presidente dos Estados Unidos reagindo. E eu sempre passei aqui, é Venezuela, Brasil e Colômbia. São esses 3 países, né, que são líderes do narcotráfico, com essas porcarias que vai abastecendo os Estados Unidos. Agora não tem mais como passar lá pelo Mar do Caribe, né? A rota pode ter certeza, meus amigos, era Brasil, Venezuela, consequentemente entrando lá nos Estados Unidos, Colômbia, Venezuela, através desses barcos que o presidente dos Estados Unidos está explodindo tudo. Esses dias agora, acho que foi na sexta-feira, eles explodiram um submarino, pegaram 2 elementos. E os caras podem até delatar, tá? Olha aqui, ó. A mensagem de Trump, agora há pouco, ó, dia 19 de outubro. O presidente Gustavo Petro da Colômbia é um líder do tráfico de drogas ilegais que incentiva fortemente a produção em massa de drogas em campos grandes e pequenos por toda a Colômbia. Tornou-se de longe o maior negócio da Colômbia e Petro não fez nada para impedi-lo, apesar dos pagamentos e subsídios em larga escala dos Estados Unidos, que nada mais são do que um roubo a longo prazo da América. A partir de hoje, esses pagamentos ou qualquer outra forma de pagamento ou subsídios não serão mais feitos à Colômbia. O objetivo dessa produção de drogas é a venda de grandes quantidades de produtos para os Estados Unidos, causando morte, destruição e caos. Petro, um líder de baixa classificação e muito impopular, com uma nova língua em relação à América, é melhor fechar esses campos de extermínio imediatamente, ou os Estados Unidos os fecharão para ele. E isso não será feito de forma agradável. Obrigado pela sua atenção a este assunto, presidente Donald Jr. Trump. Ele sempre coloca, né? Obrigado pela sua atenção a esse assunto. Não vai demorar muito. Esse mesmo recado vai ser endereçado ao Lula. Principalmente, olha, a delação foi na sexta-feira, Diogo Carvajal, ele vai tomar 20 anos menos colaborando e mostrando todos os fatos. O Maduro já está encrencado. Agora o Petro, o próximo é o Brasil. Ele está
marcando e mandando alerta para todos que foram delatados por Hugo Carvajal. O recado aqui é claro. A gente sabe que a Colômbia também é um grande produtor dessas porcarias. Só que eles não imaginavam, né, que, falo aqui novamente, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, hoje, venceria o processo eleitoral. Você vê como que são as coisas? Vocês estão vendo essa sujeita aqui, ó? Quer ver? Abrindo aqui, ó. Essa sujeita aqui. Sabe de quem que ela é filha? De Hugo Chávez. De Hugo Chávez. A mulher é bilionária. Bilionária. O pai morreu e ela herdou toda a fortuna que é do povo venezuelano. Olha que traz aqui a informação. Relatos de 2015, como os jornais Diário de las Américas, estimam a fortuna de Maria Gabriela Chávez em 4 bilhões 200 milhões de reais, de dólares. Olha, 4 bilhões 200 milhões de dólares, com base em contas bancárias nos Estados Unidos e em Andorra. Essas informações surgiram de investigações jornalísticas, mas não foram confirmadas pelo governo venezuelano, que é lógico que o governo da Venezuela não vai confirmar. A opacidade do regime chavista dificulta verificações precisas, destacando contradições no discurso socialista de igualdade. Ou seja, esses ditadores, esses usurpadores do povo, né, meus amigos, eles deixam o povo na miséria e pegam tudo para eles. Na mesma situação que ela está, pode ter certeza que muito filho aí de líderes socialistas, líderes de porcaria nenhuma, né, pelegos e vagabundos, né, também estão nessa mesma situação. Os Estados Unidos pode ter certeza que nessa briga toda com a Venezuela, mais informações vão surgir quando eles conseguirem tirar Maduro. Isso aí está, lógico, não é uma coisa fácil, mas é questão de tempos agora, né, para o Edmundo Gonzalez assumir. Muita coisa vai aparecer, porque, vejam, a situação de Lula, por exemplo, a queda de Maduro, consequentemente, não vai ser só o Carvajal que vai acabar complicando o lado do Lula. Não é somente a delação de Carvajal. Vocês já pararam para imaginar o que vai acontecer? Eles vão abrir a caixa preta de tudo que aconteceu nesses últimos anos na Venezuela. De tudo que entrou na Venezuela através de recursos de outros países e tudo que saiu de lá para outros países aliados a Maduro. Vai ser um show ali, um espetáculo pirotécnico de uma delação atrás da outra. Porque muitos generais venezuelanos, esse pessoal aí que mantém o Maduro, esses próprios ministros do STF venezuelano, os que não fugirem, que eu acho que muitos vão fugir, mas os que não fugirem vão ter que delatar. Lógico que eu acredito que eles não vão fazer mais parte da justiça venezuelana, né? Obviamente. Mas para eles não pegarem uma prisão muito pesada, eles vão ter que delatar. Agora vocês imaginam quem é que vai estar no olho desse furacão? Quem é que vai estar? E o Marco Rubio tinha até falado nesses dias, e é um fato. O professor Olavo de Carvalho também falava muito. Para você entrar numa ditadura, é rápido, porque eles utilizam dessas maldades, né? Eles vão fazendo tantas barbaridades com o povo vai ficando, parece que é uma anestesia, de tanta maldade que eles fazem. E o povo não consegue muitas vezes nem reagir. É igual está acontecendo aqui. Mas para depois você sair dela, sair de uma ditadura, é muito difícil. É muito difícil. Se não é os Estados Unidos aí, nessa situação toda que a gente está vendo, já esquece, jamais. O povo brasileiro prefere comer migalhas, muitos, né? Principalmente esses adoradores de novela da Globo, do que ter que enfrentar a tirania desses perversos. Isso é um fato. Isso é para nós aqui, que estamos aqui na política, eu, vocês, tal, que a gente repercute mesmo diante das maiores ameaças que tem. A própria imprensa quer nos caçar de toda forma. Só que a gente resiste aqui. Só que tem pessoas que acham que está tudo bem.
que mesmo eles tirando tudo delas, acha que não, tá tudo bem, não, deixa quieto isso. Então é isso, meus amigos. Vai ter delação para dedéu, não vai ser só de Hugo Carvajal. Olha, apertem os cintos, hein, para esse povo aí, porque o bicho vai pegar de verdade. Compartilhe esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, solta o dedinho aí no like, vem fazer parte da nossa família Domingão com muita notícia e informação aqui no canal Pai e Filhos.